Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o templo de Jerusalém era muito belo, magnífico. E diante do templo, as pessoas ficavam admiradas com a sua grandiosidade. Além do templo ser o centro da fé do povo, o templo era um espaço da admiração da grandeza de Deus. E diante dessa admiração do povo pelo templo, Jesus aproveita esse momento para falar algo muito importante. Jesus diz para aquelas pessoas: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus diz para todo aquele povo: por um lado, o templo é magnífico, é grandioso, mas por outro lado, o templo, como todas as coisas, são finitas, limitadas. Nada nesse mundo é para sempre. Nada. Jesus falou a respeito do templo, mas ele queria falar de todas as coisas. E ainda, ele fala que a própria história humana é finita, é frágil. A história humana é marcada por conflitos, pestes, pandemias, fomes, guerras. E ainda, Jesus diz para essas pessoas que a igreja inserida nesse mundo finito e nessa história marcada por tantas contradições, a igreja enfrentará inúmeros desafios. A igreja enfrentará perseguições, martírio. E agora o mais importante, Jesus diz para essas pessoas, e de modo especial ele diz para os seus discípulos: nesse mundo finito, que tudo é limitado, imperfeito, nessa história marcada por contradições, e na história da igreja marcada por tantos desafios, cada pessoa precisa permanecer firme na fé. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E ainda, não importa o que acontecer, que tudo seja ocasião para testemunhar a fé. Em síntese, com outras palavras, Jesus aproveita esse episódio da admiração do templo. Jesus fala do futuro. Tudo é limitado, tudo é imperfeito. Mas nesse tudo limitado, imperfeito, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece firme na fé.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós celebramos o 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do ano litúrgico. No próximo domingo, o último domingo, nós celebraremos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Portanto, nós estamos caminhando para o final de mais um ano litúrgico. Do ponto de vista da liturgia, nós estamos caminhando para o fim. Por isso, Jesus aproveita nesse momento do fim do ano litúrgico, e Ele fala para nós do fim de todas as coisas. Jesus fala para nós sobre o futuro. O que Jesus quer falar para você, para mim, para cada um de nós? O que Ele quer falar para você, para mim, sobre esse futuro? Jesus não quis meter medo em ninguém naquela época com essas palavras. Ele usou um discurso muito utilizado na época, o discurso escatológico. Mas a intenção dele é despertar esperança no coração das pessoas. Jesus quer despertar esperança no coração de todos nós. Como o profeta Malaquias, numa época muito difícil da história de Israel, ele procura despertar esperança no coração do povo. Ele pediu para o povo olhar para o futuro. Deus transformará tudo. A história de Israel é conduzida por Deus. Deus tem um desígnio para o seu povo. Se tudo está muito difícil no presente, mas o futuro será diferente. Então, segundo o profeta Malaquias, diante do futuro, tenha esperança. Acredite que tudo pode ser melhor. Então Jesus, com esse episódio no templo, ele vai na mesma direção do profeta Malaquias. Ele não está querendo despertar medo em ninguém. Jesus apenas está constatando a realidade. Mas ao constatar a realidade, Jesus quer despertar a esperança no coração do povo. Diante do futuro, esperança. Agora, o que é o futuro? O futuro é o tempo que segue o presente. A gente imagina que o futuro é daqui 100 anos, 200 anos. A gente acha que o futuro é daqui muito tempo para frente. Não. O futuro começa agora. Daqui 1 segundo começa o futuro. Agora, o que vai acontecer no futuro? Nesse futuro, a gente pode estar diante de coisas maravilhosas, mas nesse futuro, a gente pode estar diante de coisas difíceis. Desde o ponto de vista da história humana, essa história marcada por tantas contradições, Jesus enumerou inúmeras delas. Também nesse futuro, nós estamos diante da própria natureza, às vezes fenômenos naturais, a gente se depara com situações difíceis. Nesse futuro, a gente também se depara com a história da igreja marcada por tantas dificuldades. E nessa história pessoal, familiar, a gente se depara com situações muito difíceis. Agora, como eu vivo o meu futuro? Como eu lido com as adversidades desse meu futuro? Então
Então não importa o que aconteça nesse futuro, mas que eu viva na fé, que eu viva na esperança, que tudo seja oportunidade para testemunhar a fé, ao invés de ficar lastimando por aquilo que aconteça nesse futuro, que a gente encare tudo como oportunidade para testemunhar a fé. Porque Jesus diz para nós: quem permanecer firme ganhará a vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse momento final do ano litúrgico, Jesus fala para cada um de nós que a gente tenha esperança, que a gente viva profundamente a nossa fé. Deus tem um propósito para tudo. Deus não criou o cosmos para nada. Deus não criou o ser humano a sua imagem e semelhança para nada. Deus tem um propósito para tudo. Então, Deus está conduzindo tudo. Tudo caminha para o propósito dele. Apesar das contradições dessa história humana, apesar da finitude da criação, Deus está conduzindo tudo para o seu propósito. A gente consegue ver isso na fé. E se Deus está conduzindo tudo para o seu propósito, que a gente tem esperança. E nós estamos caminhando para o propósito de Deus. Então, que a gente permaneça firme na fé. Que a gente possa viver tudo como ocasião para testemunhar a nossa fé. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa é a palavra de Jesus para cada um de nós, e que a palavra dele ilumine a nossa caminhada, para que nós possamos caminhar cada vez mais animados e fortalecidos por essa fé e por essa esperança. E que a palavra dele prepare cada um de nós para a liturgia eucarística.